Oi, turminha! Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar sobre a diversidade das artes nas cidades. Então, é aquilo que a gente já vinha falando nas outras aulas, né? A diferença maior, mais gritante entre cidade e campo é que a cidade ela traz uma diversidade de coisas que acontecem, de coisas que estão nela que é muito grande, né? E a arte, ela é uma. Então, começamos lá, por toda a parte. Então, por toda a parte na cidade, há arte. Desde construções até monumentos, pinturas, pichações, tudo é considerado um tipo de arte. E começa a falar sobre diversidade. A palavra diversidade, turminha, ela quer dizer que existem diversas coisas, muitas coisas. Então, a diversidade quer dizer muitas coisas diferentes. Mas por serem diferentes, são melhores ou piores? Não. Tudo vai depender do gosto de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de coisas mais antigas, tem pessoas que gostam de coisas mais modernas. Então, de acordo com o gosto de cada pessoa, a arte é vista de uma forma. Mas que na cidade existe muita arte, existe. Então, olha lá. Podemos perceber a diversidade em uma cidade observando a arte espalhada pelas ruas, praças, avenidas e edifícios. Muitas cidades do Brasil têm uma escultura ou uma estátua em uma praça, não é verdade? E isso acontece em quase todas as cidades. Rua ou outro espaço público. Algumas delas lembram um fato histórico, né? As estátuas, elas contam história. Elas vêm falar de alguma coisa que aconteceu, de alguém que foi importante para a cidade, né? Então, olha lá. Essas obras são consideradas monumentos das cidades. Geralmente são feitas por artistas conhecidos e para durar muito tempo. São feitas de pedra ou são feitas de pedra ou então de algum tipo de ferro, né? De aço, de materiais que são resistentes ao tempo e que vão durar muito tempo enfeitando essa cidade. Então, as estátuas, nós estamos falando de arte antiga, né? Depois, na página 85, vem falando sobre a arte moderna, né? Aqui em cima, por exemplo, nós temos um tipo de arte que é a música, né? Tocar um instrumento é uma arte também, assim como pintar, como fazer esculturas, etc. Então, olha lá. Na cidade há também outros tipos de arte, como poesia, colagem, estátua viva, música e pintura mural. Cada obra dessa é feita por uma pessoa diferente, com uma ideia diferente. Então a gente tem que entender que a arte ela também serve para expressar ideias, para expressar o que as pessoas estão sentindo, os sentimentos delas. Alguns tipos de arte não são feitos para durar para sempre, para durar por muito tempo. Elas são feitas para acabar, para ter um tempo. E seus artistas quase sempre são pouco conhecidos. Exemplo dessa arte são os cartazes e poemas colados nos postes e muros nas cidades. Treine os olhos e procure. Fique bem atento para descobrir obras de artes pela cidade. Então, aqui em cima a gente tem um músico, né, tocando, acho que ele tá tocando um violino, e aqui do lado, aqui bem do nosso lado, a gente tem um cartaz falando, né, mais amor, por favor. Então, também é uma obra de arte. Aí, aqui embaixo, nós temos duas questões, tá? Vocês vão fazer no caderno de vocês. A primeira questão, ela fala para vocês procurarem manifestações artísticas pelos caminhos que você está acostumado a percorrer.
Turma, eu sei que a gente não tá indo para a escola, então não dá para ficar prestando atenção. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder essa atividade com artes que vocês já viram pela rua, em qualquer lugar que você tenha ido e tenha observado algum tipo dessas artes que a gente tenha falado, né, que estejam escritas lá em cima, vocês vão citar, tá bom? Vão escrever. Número 2. Converse com os colegas. A gente não tem como conversar. Vocês vão conversar com a mamãe ou com quem estiver ajudando vocês. O que você descobriu? Por que algumas obras são feitas para durar muito? Isso aqui é a opinião de vocês, tá, gente? Então, vocês vão relatar o que vocês descobriram, né? No passeio de vocês pela cidade, às vezes que vocês já saíram, já observaram a arte pela cidade, e depois vocês vão responder essa letra B, que é a perguntinha, na opinião de vocês. Porque algumas obras são feitas para durar muito, como esculturas, e outras não têm essa preocupação como as colagens. Por que vocês acham que isso acontece? Tá joia? Responda essas duas perguntas. Se não der para responder no livro, responda no caderno. Lembre-se sempre de colocar, né, o livro de história, página 85, direitinho, bonitinho, para vocês não se perderem depois para estar estudando para as avaliações. Tá joia? Um beijão. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, só chamar a professora. Beijos.